Olá, vamos falar um pouquinho sobre jejum intermitente? O jejum intermitente é uma estratégia para perda de peso, onde a gente intercala horas se alimentando com horas sem se alimentar, com o intuito de promover restrição alimentar. Então é importante começar falando que o jejum ele vai funcionar. Todos os benefícios do jejum, ele vem da restrição alimentar promovida pelo ato de jejuar e não pelo jejum em si. Guardem isso é muito importante, tá? E aí não tem como a gente falar dos benefícios do jejum sem a gente falar de mitocôndrias, sem a gente voltar lá nas nossas aulas de biologia. Então, mitocôndria é uma organela dentro das células que tem a capacidade de produção de energia para o nosso corpo. Né? Então, ela produz energia para nossas capacidades, para o nosso gasto, né? Para manter o nosso funcionamento do corpo básico, dos órgãos e para nossas atividades do dia a dia. Quanto mais exercício físico a gente faz, mais mitocôndrias a gente tem, mais ativas elas são. Quanto menos exercício a gente faz, menos mitocôndrias a gente tem, menos ativas elas são. Quanto mais excesso de gordura corporal a gente tem, menos mitocôndrias a gente tem. Então, mitocôndrias é uma coisa muito importante para o nosso metabolismo, né? E aí as mitocôndrias, elas são flex, elas funcionam tanto, elas produzem energia tanto usando carboidrato quanto usando gordura. Vai depender do que eu estiver ingerindo em maior quantidade naquele momento na minha dieta. Então, se eu estou ingerindo uma quantidade maior de carboidrato, ela vai acabar usando mais carboidrato para produção de fonte de energia. Se eu estou ingerindo mais gordura na minha dieta, ela vai acabar usando mais gordura para a produção de energia. Isso é o que a gente chama de flexibilidade metabólica. E o jejum, ele aumenta as capacidades das mitocôndrias, a capacidade das mitocôndrias dessa flexibilidade metabólica. E flexibilidade metabólica é uma coisa bem legal, porque a gente consegue, por exemplo, o intuito de fazer exercício físico em jejum é exatamente de estocar o glicogênio e começar a usar gordura, né? Então é de aumentar essa capacidade de flexibilidade metabólica aí. Tem alguns educadores físicos que querem promover em atleta com estratégias de exercício essa flexibilidade metabólica. Por quê? Porque em provas longas, tipo triatlon, competição de crossfit, ele vai precisar que o atleta tenha o metabolismo capaz de produzir energia através de gordura e não só de carboidrato. Então, o jejum ele aumenta essa capacidade de flexibilidade metabólica, embora o jejum não seja uma estratégia legal para atletas em época de preparo para a competição. Então, se o atleta quer, por qualquer motivo, mudar a composição corporal através do jejum, ok, mas desde que não esteja em um preparo para uma competição, porque ele vai prejudicar a performance justamente por conta dessa restrição alimentar que o jejum promove, tá? Outro benefício que a gente tem para falar do jejum é lifespan, ou seja, longevidade, melhora da qualidade de vida ao longo do tempo, melhora da saúde, justamente por aumentar esse número de mitocôndrias, né? Não só por aumentar o número de mitocôndrias, deixar as mitocôndrias mais ativas, mas por melhorar fatores ligados à longevidade, como por exemplo os telômeros, porque diminui a inflamação e os telômeros estão ligados à longevidade. Então isso é muito importante. Os benefícios então do jejum, quando a gente fala que ele reduz a inflamação, a gente pode afirmar que não é só para perda de peso, mas os benefícios do jejum também estão ligados à melhora da saúde. Então, quando diminui a inflamação, é que ela vai atuar, por exemplo, no colesterol, né? O jejum, ele reduz muito a glicemia. Então, é um coadjuvante muito bom para tratar resistência à insulina, né? Diabético pode fazer? Pode, mesmo em uso de medicamento para controle de glicemia, desde que com acompanhamento médico, tá? Mas é uma ótima estratégia para esse ponto também. E o jejum também, ele regula os clock genes, que são os genes ligados ao nosso ciclo circadiano. E quanto mais regulado a gente tem o nosso ciclo circadiano, mais a gente tem os nossos hormônios funcionando adequadamente em 24 horas, por exemplo. Mas aí eu abro uma aspas aí, que nós temos hábitos não muito bons hoje em dia ligado ao sono, né? Então não adianta eu fazer jejum e achar que o meu ciclo circadiano está sendo beneficiado se eu sou uma pessoa que eu durmo tarde, acordo cedo, ou que eu durmo mal, ou eu durmo tarde, acordo tarde. Ou seja, a gente hoje
nós temos hábitos ruins de sono, né? Quando abaixa a luz do dia, o nosso corpo começa a preparação hormonal para a produção de hormônios ligados ao sono. E muitas vezes a gente está trabalhando nesse horário, a gente está com muita luz, né? Tudo isso influencia na produção desses hormônios aí, do hormônio ligado ao sono, melatonina. Então, a gente precisa, tem esse benefício do jejum ligado ao ciclo circadiano, mas a gente precisa pensar também nos nossos hábitos ligados ao sono, tá? E aí, tem uma melhora na concentração, então o jejum tem uma atuação aí em melhora de concentração. Eu acho que ele tanto concentração mesmo, quanto função cognitiva, sabe? E eu acho que tem relatos de pessoas que dizem que raciocinam melhor quando estão praticando o jejum, né? E isso é um benefício percebido. E eu acho que a nossa relação com a comida muda muito com o jejum, né? Porque nós fomos condicionados a comer de 3 em 3 horas porque a gente achava que isso era certo, né? Que isso era o certo. Então a gente é condicionado, muitas vezes, eu como nutricionista posso dizer que tinha pavor de passar fome e sempre andei com muita comida. E o jejum tirou isso de mim, porque ele me trouxe aquele sentimento de que a comida não me controla. E que eu consigo sim lidar com a fome, né? Que eu consigo sim fazer coisas sem ficar me alimentando de 3 em 3 horas ou sem comer com tanta frequência. Então eu acho que muda muito a relação com a comida e com a quantidade de comida, né? Quando a gente sai do jejum, eu percebo isso, e muitas pessoas também que praticam jejum, a gente não tem nem fome ao longo do dia, não tem tanta fome quanto antes não fazendo jejum. Isso pelas adaptações hormonais, metabólicas aí do jejum. Então ele tem todos esses benefícios maravilhosos. Existem 3 protocolos de jejum. Tem o jejum de 24 horas, você escolhe um dia da semana e faz um jejum de 24 horas, e nos outros dias você se alimenta normalmente. Tem o 5x2. É importante falar do de 24 horas, que é para pessoas já treinadas. Se você nunca fez jejum, não é pelo de 24 horas que você vai começar, tá bom? São para pessoas que já praticam há um tempo. E para pessoas muito bem treinadas no de 24 horas, ele pode até ser uma vez por semana, desde que com acompanhamento e avaliação do profissional, tá? Do nutricionista. E o 5x2, onde você se alimenta dos dias da semana, de 7 dias da semana, 5 dias da semana você se alimenta normal, né? Um número X de calorias. Por exemplo, eu tenho uma dieta com 2.000 calorias. Então, 5 vezes por semana eu consumo meu cardápio com 2.000 calorias, e 2 vezes por semana eu vou fazer apenas 2 refeições contendo 20 a 25% dessas calorias, dessas 2.000 calorias. É uma ótima maneira de começar o jejum para quem tá aí, né, com dificuldade de começar o jejum, para quem tá com medo, para quem mais quer testar, tem essa curiosidade. E tem o jejum que vem ganhando mais força de evidência, né, que é o por tempo limitado, onde você fica 12 a 18, 16 horas sem se alimentar. Às vezes até um pouco mais, dependendo da pessoa, né? A gente consegue deixar a pessoa sem se alimentar um pouco mais. Esse jejum ele pode ser feito todos os dias, ou ele pode ser feito intercalado 2 a 3 vezes por semana. Vai depender muito da estratégia que o seu nutricionista escolher para você, avaliar para você. Eu gosto muito de intercalar porque você não deixa o corpo, principalmente se a pessoa tem a prática de atividade física, você não deixa o corpo com o mesmo platô de calorias, né? Então é uma maneira de fazer uma oscilação de calorias e o paciente continuar emagrecendo por um tempo maior, porque ele vai entrar com mais dificuldade no platô, né? Então eu gosto bastante de intercalar, principalmente se tem uma prática de atividade física, porque o dia que ele fizer atividade física vai variar mais ainda o consumo de calorias, né? Ou o gasto calórico do exercício a favor do emagrecimento. O que mais que eu tenho para falar do jejum? Consigo pensar no jejum como uma ótima estratégia para aquela pessoa que vem emagrecendo, vem perdendo peso e travou o emagrecimento. Então vem aí, já fez cetogênica, vem fazendo controle de calorias e de carboidrato, travou o peso. Ela é uma ótima estratégia para destravar o emagrecimento, né? Além de benefícios ótimos aí para a saúde em relação a diabetes, controle de glicemia e tudo mais.
E é importante falar, voltando àquela primeira informação lá que eu dei, que ele é ótimo, que ele funciona por causa da restrição alimentar que ele promove, é importante falar, eu tô aqui que não sei bem para onde eu olho ainda, gente, desculpa. Mas é importante falar que o jejum não é a única maneira de promover restrição alimentar. É só mais uma estratégia de promoção de restrição alimentar. Você pode promover restrição alimentar através de uma dieta cetogênica, você pode promover restrição alimentar através de uma dieta baixa em carboidratos? Pode. Você pode promover uma restrição alimentar através de uma dieta rica em gordura, ou baixa em gordura, mais rica em carboidrato? Pode também. Então, não é a única maneira de promover restrição, tá? Mas é só mais uma estratégia. Então, acaba funcionando muito bem para algumas pessoas e para outras não, né? Então, se você não tiver a possibilidade de fazer o teste genético que vai te mostrar se o seu metabolismo se comportaria bem com o jejum ou não, a maneira que você tem de saber é testando, né? Fazendo mesmo. Então, você pode se dar muito bem com o jejum, como ele não pode funcionar para você. O jejum, ele pode promover em algumas pessoas, principalmente com compulsão alimentar, um aumento da compulsão alimentar, um aumento da vontade de comer carboidrato. Isso aí pode ser, às vezes, por uma deficiência da dieta, porque as pessoas, às vezes, fazem, tipo, cetogênica com jejum. Gente, é muita restrição, né? Então, pode ser por conta de uma restrição, de um cardápio mal calculado, mal orientado, talvez, ou às vezes a pessoa nem foi no profissional, tá fazendo por conta própria. Ou pode ser que ele não funcione para o seu perfil. Então, é sempre importante fazer o jejum com acompanhamento do profissional, porque o profissional vai fazer para você o cálculo da restrição ideal durante o período que você vai se alimentar. Mas para outras pessoas ele acaba funcionando como o contrário, como uma melhora na compulsão alimentar. Olha que legal, né? Então tudo vai depender da estratégia alimentar usada, da composição da dieta usada também junto com o jejum, tá? Você pode fazer o jejum com a prática de atividade física, praticar o jejum atividade física em jejum, por exemplo, de 16, 18 horas? Pode. Uma atividade física de mais baixa intensidade. E eu prefiro que você, por exemplo, se você não quer perder tanta massa muscular, eu prefiro que você volte da atividade física no momento que você já vá quebrar o jejum, tá? Então, se a atividade física for de alta intensidade, por favor, não, né? Você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, você vai precisar de um substrato. Então, muito cuidado aí para quem faz corridas longas, para quem treina crossfit. Não vá treinar em jejum de 16 horas, 14 horas. E eu não recomendo muito a pessoa estar praticando um jejum de 16 horas, 18 horas. Ela vai quebrar o jejum meio-dia, às 7 horas da manhã ela vai fazer um treino de crossfit ou de musculação e depois ela vai ficar sem se alimentar até chegar meio-dia. Eu não recomendo muito porque tem uma perda de massa muscular muito grande aí, né? Então, ou você usa um suplemento de aminoácidos ou de proteína depois desse treino e faz o jejum do carboidrato, que também é interessante para manter a glicemia, né? Não vai adicionar glicemia. Ou você quebra o jejum lá perto da faz a atividade física da possibilidade de um momento mais próximo do momento de quebrar o jejum, tá? Mas muito cuidado com isso. O que vai entrar no jejum? Café, chá, essas bebidas sem calorias podem entrar, né? Então pode fazer um cafezinho com um aditivo de um óleo de coco, pode de um TCM, né? De um cacau, pode fazer um café mais energético, assim, com canela, com gengibre para você tomar. Só não vai usar adoçantes, tá? Hoje a gente sabe, isso já foi uma recomendação minha, de não consumir limão durante o período de jejum, mas hoje a gente já sabe que o limão, ele, por ter tão poucas calorias, ele não promove essa quebra do jejum. Então pode ser uma estratégia legal também você usar uma aguinha com limão, saborizar a água com limão, você usar um suco verde feito com limão, só com limão e folhas, né? Para você beber durante o período de jejum, só não vai adicionar açúcar e adoçante e não consumir outros alimentos. Então, converse com o nutricionista que está te acompanhando, o que você pode usar ou não pode usar durante o jejum, tá? Que mais que tenho para falar? Bom, acho que é isso sobre o jejum. Não fiz um roteiro, deveria ter feito para não me perder.
Mas é isso, né? Então, testem o jejum. Eu falo muito para os meus pacientes que querem testar o seguinte: observem como vocês ficam quando ficam muito tempo sem se alimentar com fome. Fica irritado? Fica com dor de cabeça? Não suporta? Odeia ficar desse jeito? Então, pode ser que o jejum não seja uma estratégia interessante, né? E observe se também você, ou nesse momento da sua vida, ou no geral, você tem energia mental para lidar com a fome. Porque a fome vai vir e você vai ter que lidar com ela, porque você não vai comer e vai continuar em jejum para fazer o seu tempo em jejum. Então, será que você tem energia mental para lidar com o ato de jejuar? Pense muito nisso. Porque às vezes as pessoas desistem porque acabam se irritando ou se frustrando com esse período aí sem se alimentar. Tá bom? Então é isso. Se gostar, dá um like, compartilha e deixa os comentários aqui embaixo se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa, tá bom? Beijo!